Levou apenas 7 segundos. Em menos tempo do que leva para respirar fundo, a embarcação de passageiros Ableane, cujo nome ironicamente significa sereia, desapareceu sob a superfície do Danúbio, arrastando consigo aqueles que estavam a bordo, bem em frente ao parlamento húngaro. As consequências da tragédia iriam além do rio, gerando dúvidas sobre responsabilidade e segurança nas principais vias navegáveis da Europa. A capital húngara, Budapeste, é dividida ao meio pelo poderoso rio Danúbio. Na verdade, são duas cidades, com as colinas históricas de Buda de um lado e as grandes avenidas de Peste do outro. É um rio movimentado, repleto dia e noite de embarcações de todos os tamanhos, desde pequenos barcos turísticos até enormes hotéis flutuantes, todos oferecendo aos turistas a chance de admirar o esplendor iluminado da cidade a partir da água. Em 29 de maio de 2019, uma tempestade trouxe chuvas fortes e constantes para a região. Por isso, a água do Danúbio estava mais alta e fluía rapidamente entre 4.000 e 4.500 metros cúbicos por segundo, quase o dobro do normal. Naquela noite, com a chuva menor, o rio ficou mais movimentado e algumas áreas congestionaram. As embarcações passavam bem próximas umas das outras, disputando espaço na hidrovia. Entre esses navios estavam o Hableane, ou Sereia, e o Viking Seagull. Eles eram totalmente diferentes. O Hableane, ou Sereia, era uma pequena embarcação de passageiros construída em 1949 na União Soviética, na fábrica naval de Kursan, atual Ucrânia. Ela era uma embarcação motorizada de passageiros Moskvich, com 50 toneladas, 27 metros de comprimento e 5 de largura. Ela era operada pela Panorama Deck Ltda desde 2003 como barco de passeios turísticos e eventos privados. No comando do Hableane naquela noite estava o capitão Laszlo Lombos, um comandante de navio com cerca de 40 anos de experiência. De acordo com seus colegas, Laszlo tinha um histórico exemplar. Com ele estava outro marinheiro experiente, Janusz Pittel, de 53 anos. O Viking Seagull era um colosso flutuante novinho em folha. Um navio-hotel com 135 metros de comprimento e quase 12 metros de largura, era quase 5 vezes mais longo e mais do que o dobro da largura do Havliane. Com mais de 2.500 toneladas de deslocamento, ele superava o navio menor em mais de 50 vezes. O Viking Seagull, sob comando do capitão ucraniano Yuri Chaplinsky, viajava de Budapeste para Passau, na Alemanha. A bordo havia 7 tripulantes, 43 funcionários do hotel e 184 passageiros. Ao anoitecer de 29 de maio de 2019 em Budapeste, ambas as embarcações se prepararam para navegar pelo Danúbio chuvoso. Às 20h20, o Hableane começou seu cruzeiro turístico de 1 hora com 33 turistas sul-coreanos e 2 tripulantes húngaros. A maioria dos coreanos estava viajando com suas famílias. O passageiro mais novo tinha 6 anos e o mais velho 71. Entre eles estava Kim Jong-mi, com sua irmã, irmão e filha, Yoo Nara. Às 20h47, após navegar até o centro do rio, o Hableane fez a volta sob a ponte das correntes de Szeciny e iniciou a viagem de volta à Praça Jesai Mari. Quase ao mesmo tempo, o Viking Seagull subia o rio desde um ponto de atracação na margem esquerda, após a ponte das correntes. O navio iniciou sua viagem navegando pela margem esquerda a uma velocidade lenta de cerca de 2 km por hora. O capitão Cieplinski disse depois que reduziu a velocidade para que os passageiros apreciassem melhor o belo parlamento húngaro ao se aproximarem. Isso era muito lento para o Hableane. Às 20h56, eles alcançaram o Viking Seagull, que avançava devagar, e decidiram ultrapassá-lo pelo bombordo, sinalizando sua presença. O navio menor avançou rápido diante do hotel flutuante. Após passar pelo prédio do parlamento, o Viking Seagull começou a acelerar,
e traçou uma rota para passar sob a ponte Margaret. Por algum motivo, o capitão Chaplinsky não avisou ao rei Blaney que estava prestes a ultrapassá-lo, nem emitiu qualquer sinal. Por volta das 9 da noite, sem perceber que o Viking Seagull estava tentando ultrapassá-los, o Havliani também se moveu para passar sob a ponte. Quando estava a 190 metros do navio maior, o Havliani mudou da direita para a esquerda do navio hotel. Agora, ele estava no caminho do Viking Seagull. Sem notar o navio menor, o capitão Chaplinsky seguiu acelerando, alcançando cerca de 12 km por hora antes da ponte. Isso era mais rápido do que o Havliani, e à medida que se aproximavam da ponte Margaret, os dois começaram a ficar cada vez mais próximos. Eles passaram pela ponte exatamente ao mesmo tempo. Exatamente às 9h05 da noite. Em 35 segundos, Mi e sua família já estavam sentados na parte de trás do Havliani. Sem aviso, seu irmão começou a gritar, e Yang Mi se virou para olhar diretamente nos olhos de outro passageiro. Mas não eram os olhos de alguém que estava no Havliani. Eram os olhos de alguém que viajava no Viking Seagull. Naquele momento, o navio maior, agora viajando a 13 a 14 km por hora, colidiu com a popa do Havliani. Então, tudo aconteceu tão rápido que nossa explicação vai levar mais tempo do que a própria tragédia. Foram 2 solavancos. O primeiro ocorreu quando os navios colidiram e o Havliani girou. O segundo foi o Viking Seagull, passando por cima da embarcação menor e empurrando-a para debaixo d'água. O horror não veio só da diferença de velocidade, mas também do princípio de Bernoulli. Isso acontece quando fluidos que se movem mais rápido, como os que estão entre os 2 navios, criam menos pressão, enquanto fluidos que se movem mais devagar, como os que estão sob os barcos, criam mais pressão, sugando ativamente a embarcação menor para debaixo d'água. A correnteza forte naquele dia também não ajudou. Toda a tragédia levou apenas 7 segundos. 7 segundos foi todo o tempo que os passageiros e a tripulação tiveram para reagir à catástrofe que se desenrolava. A maioria dos passageiros estava na cabine por causa da chuva, mas um sobrevivente lembrou que cerca de 20 pessoas estavam no convés. Yang Mi e sua família foram lançados da embarcação que afundava e caíram no rio. Os momentos após aqueles 7 segundos foram de caos. De acordo com outro capitão de navio que trabalhava no rio naquele dia, Zoltan Tony, nenhuma emergência foi sinalizada em qualquer canal de rádio de navegação. O navio de eventos Mahart Pasnavi Budapeste foi o primeiro a perceber que algo terrível havia acontecido, e foi desse navio que o alerta de homem ao mar foi ouvido pela primeira vez. O Viking Seagull fez uma parada, mas por ser mais perigoso ficar entre os pilares da ponte, seguiu o rio acima sob a ponte Margarida antes de parar totalmente. Enquanto se afastavam, a tripulação jogou boias salva-vidas na água e o bote salva-vidas do navio começou a resgatar as pessoas que haviam sido lançadas no rio. Yang Mi avistou uma das boias. Ela disse: "Tenho medo da água porque não sei nadar." Então agarrou o que pôde até segurar uma boia e esperar o resgate. Por volta das 9h09, 4 minutos após a colisão, o capitão do Viking Seagull relatou o incidente à estação de rádio NAVINFO. Só às 9h15 que o Centro de Gerenciamento de Atividades Policiais tomou conhecimento do acidente, depois que um civil entrou em contato com eles. Após o relato do civil, o Serviço Nacional de Ambulâncias enviou 14 ambulâncias ao local. O primeiro barco da Polícia Aquática do Danúbio chegou às 21h29, cerca de 25 minutos após a colisão, e foi determinado o fechamento da navegação entre a Ponte Margarida e a Ponte Elizabeth. A essa altura já havia anoitecido. A chuva havia voltado a cair, aumentando ainda mais a velocidade do fluxo do Danúbio, e fazia frio. A água estava entre 10 e 12 graus Celsius, fria o bastante para causar hipotermia em minutos. No começo, eles focaram no local do acidente sob a ponte. Yang Mi foi resgatada, mas não sabia onde estava sua família.
Felizmente, sua filha ela estava segura. Na colisão, Nara foi arremessada contra mesas e cadeiras no deck traseiro enquanto tentava chegar à superfície. Se outro sobrevivente não gritasse para ela nadar, talvez não tivesse conseguido. Antes da meia-noite, a busca se estendeu a toda a seção do rio abaixo de Budapeste. 7 pessoas foram resgatadas próximas ao local e levadas ao hospital com ferimentos leves e hipotermia. Na coletiva de imprensa, realizada pouco depois da meia-noite do dia seguinte, confirmaram 7 mortes, com 16 pessoas ainda desaparecidas. Entre eles estavam o irmão e a irmã de Yang Mi. A tragédia logo teve repercussão internacional. Moon Jae-in, presidente da Coreia do Sul, ordenou criar um grupo governamental para ajudar os afetados pelo desastre. A ministra das Relações Exteriores, Kang Kyung-hwa, viajou pessoalmente para Budapeste. Para descobrir exatamente o que havia acontecido, eles precisavam içar o Hablani. Mas isso não foi fácil. O guindaste flutuante que eles usaram só funcionaria quando o nível da água, que estava excepcionalmente alto, baixasse. Então eles tiveram que esperar as chuvas pararem e o rio recuar. Engenheiros da Universidade de Tecnologia e Economia de Budapeste calcularam que seriam necessárias 4 cintas de cabo de aço para içar o Hablani. Uma na proa, 2 no meio sob a casa de máquinas, onde havia maior risco de o navio partir, e uma sob a popa. Em 11 de junho de 2019, às 6 horas da manhã, começou o içamento do Hablani. Às 8h30 da manhã, 4 corpos já haviam sido encontrados. O primeiro foi o do capitão Laszlo Lombos, que foi retirado da ponte de comando. Mais tarde, encontraram uma jovem que viajava no navio com a mãe. Encontraram mais pessoas no navio. Mergulhadores lutaram através de móveis quebrados e virados para instalar bombas que pudessem retirar toda a água. Ficaram com 80 centímetros de lama, repleta dos corpos dos passageiros ainda desaparecidos. Após o resgate, o Hablani foi levado em uma barcaça até Shepil, onde a polícia continuou o exame. Apenas 24 horas após o desastre, a polícia anunciou que estava suspeitando das ações do capitão Chaplinsky. Ele foi levado como suspeito e posteriormente detido. O capitão ucraniano negou ter violado regras ou cometido crimes. Balazs Todd, representante legal, disse à imprensa que o homem era comandante de navio há 44 anos e nunca teve acidentes. Mas o capitão Chaplinsky já tinha feito isso antes. Em abril daquele ano, ele estava comandando outro navio-hotel, o Viking Eden, quando colidiu com um petroleiro na Holanda. Também parecia que ele havia apagado mensagens do seu telefone logo após o incidente. Uma atitude muito suspeita. Em 8 de setembro de 2020, começou o julgamento do Hablani. O capitão foi acusado pela promotoria de colocar em risco o transporte aquático, resultando em um incidente fatal com múltiplas vítimas por negligência e 35 acusações de omissão de socorro. No tribunal, Chaplinsky não quis fazer nova declaração nem responder perguntas. O capitão disse que viu o navio menor ultrapassando o Viking Seagull pela direita, mas não manteve os olhos nele porque estava concentrado em passar sob a ponte. Porém, os peritos contestaram várias afirmações do capitão. De acordo com o perito, o Viking Seagull ultrapassou o Hablani pela esquerda, não pela direita. Isso significa que o capitão não poderia ter avaliado corretamente se tinha ou não espaço suficiente para ultrapassar o Hablani. Se ele não tivesse acelerado para 11 km por hora, o acidente poderia ter sido evitado. Isso coincidiu com relatos de vários sobreviventes como Kim Jong-mi e Yoon Nara. Em 26 de setembro de 23, o Tribunal Distrital Central de Budapeste condenou o capitão a 5 anos e meio de prisão em primeira instância. Porém, em 15 de janeiro de 2024, o Tribunal Metropolitano de Budapeste anulou, alegando parcialidade judicial. Até hoje, o desastre naval de Budapeste de 2019 é a tragédia mais grave da história no trecho do Danúbio em Budapeste. O saldo final foi devastador.
27 pessoas morreram, incluindo 25 passageiros sul-coreanos e 2 tripulantes húngaros, enquanto uma continua desaparecida apesar das buscas intensas. Após o acidente, o turismo de barcos na Hungria caiu e a maioria dos turistas sul-coreanos saiu logo depois. Diversos cancelaram cruzeiros e passeios aquáticos, gerando grandes prejuízos financeiros. A tragédia gerou pedidos por mais segurança no Danúbio. Foram feitas várias propostas, como reduzir o tráfego, restringir navios-hotel e melhorar a comunicação no rio. O desastre naval de Budapeste de 2019 permanece como um lembrete marcante de como a tragédia pode acontecer rapidamente, mesmo nos cenários mais pitorescos. Em apenas 7 segundos, as vidas de 27 pessoas foram tiradas, famílias foram destruídas e as águas tranquilas do Danúbio se transformaram em um cemitério. Se você achou este vídeo interessante, por favor, considere se inscrever, e isso está ajudando muito.